I would like to introduce you to the novel The Assassination of Jayne Underwood. It's a real-time crime detective novel where the challenge resides in solving the case before the detective does. All the clues you might need are there. The question is, if will you be clever enough to solve the crime by yourself? If you want to know more about the novel, look below in the video description. Eu sempre fiquei com remorso. Você chegou a fazer. Você utilizou dessa carne para fazer as empadinhas, não fez? Não. Nessa época eu tava vendendo amendoim. Nessa época eu tava fazendo amendoim. Mas você também vendia empada. Eu vendi empada, mas não com essa carne. Eu cheguei a usar para fazer amendoim, para vender amendoim. This sweet lady, with her soft voice and gentle ways, was an accomplice to some of the most horrendous crimes ever committed by a human being. The Garanhuns Cannibals were a romantic trio of cannibal serial killers. When the culprits were arrested, they confessed to being involved in a series of ritualistic murders that claimed the lives of 3 women. Besides the murders, the trio also confessed to having indulged in cannibalism, abduction of a child, and the selling of human flesh in the form of baked pies to unaware neighbors. This incident took place between the years of 2008 and 2012 in the Brazilian state of Pernambooko and the cities of Olinda and Garanhuns. Jorge Beltrão Negro Monte de Silveira was born in 1962 in Brazil. Since his parents were Portuguese, he spent his childhood in the country of Portugal to complete basic education. Then he returned to Brazil, where he acquired a university degree in gymnastics and sports. Besides his university degree, Jorge was also a black belt in karate. When he was 17, he was accused of having murdered a man named Luciano Severino da Silva, yet the case was dismissed for lack of evidence. Later Jorge tried to kill his own mother and stole 80,000 Brazilian reais or $15,000 from her. Jorge used the money he stole to buy the house in Olinda, where he later committed the first murder. Isabel Cristina Pira de Silveira was born in 1962 into an impoverished Mormon family. She spent her childhood indoors doing domestic work because her parents couldn't afford to send her to school, and as a result Isabel was illiterate. Isabel met Jorge while attending the Mormon church and got married in 1984. During the wedding reception, Jorge became enraged and threatened to kill all the guests with a knife. After that day, the couple isolated themselves from their families and friends. Bruna Cristina Oliveira da Silva was born in 1992. When she was 16, she met Jorge at a gym where he used to teach karate. They start dating, but since Jorge was already married to Isabel, he couldn't take a second wife. So he proposed to his wife to bring Bruna home and to have a trio relationship. Isabel accepted his proposal and the 3 of them started to live together. Jorge Negro Monte's media projects. In the 90s, Jorge produced and starred in a homemade movie with his wife Isabel. The short movie explores the theme of spirituality, murder, and cannibalism. The video was found by the police while searching the house. I believe it is worth mentioning this video for 2 reasons. 1. Judging by the video, it's fair to say Jorge's fascination for violence, murder, and cannibalism had already started many years before he committed his first crime. 2. After watching the video, it is clear that he knew perfectly well that murder is wrong. Knowing the difference between right and wrong is always the central debate to determine if an accused person is mentally insane and responsible for his own actions. A 50-page book written by Jorge was also found after his arrest. It contains stories of black magic, torture, and cannibalism. Jorge entitled the book Revelations of a Schizophrenic. In the document, he claimed he heard voices and was fixated on killing women. Together with the text, the book had also creepy illustrations drawn by him. In this book, Jorge describes how he started the trio relationship with his 2 partners, and in another chapter, he describes the assassination of what the police believed to be their first victim. The creation of the cartel sect. It is not known exactly when, but at some point, Jorge founded a religious sect he called the cartel. The main goal of this sect was to purify humans and prevent overpopulation. As part of the purification process, Jorge and his 2 wives had to consume the flesh of 4 humans, each one the victims representing the 4 elements: air, earth, water, and fire. Once the purification was achieved, the portal to paradise would open and the 3 of them would cross to the next plane of existence. Jorge said it was an angel and the cherub who gave him the instructions about how to proceed. The murders. First victim,
Jessica Pereira 2008. Jorge and his wives claimed their first victim on May 2008. Her name was Jessica Camila da Silva Pereira. She was a 17-year-old homeless woman, single mother of a 1-year-old child. The cartel had offered her and her 1-year-old daughter to live in their house in Olinda. The couple that had no children had already planned to kill the mother to take her child. Before Jessica moved in, she was invited to the house a few times so they could get to know each other. On the day Jessica went missing, Isabel showed up at where she was staying and brought a Bible with her. Isabel told Jessica to come by the house so they could talk about the Word of God. Jessica and her daughter ended up staying at the house for 3 months before she was killed. On May 26, 2008, while Isabel was distracting the victim, Jorge allegedly stabbed her through her neck from behind and killed her. They dragged her to the bathroom and cut her jugular vein with a knife. They used a tourniquet to help drain the blood. After having exsanguinated the victim, the sectarians dismembered and skinned the body. Jorge used a hammer and a fish knife to commit the crime. Reportedly they killed and butchered the young woman in front of her 18-month-old daughter. Se apegando a ela, até que dia ela estava para sair, aí Bel chegou para mim e disse: Jorge, Jéssica está para sair, ela não pode sair, vai prejudicar a gente. Aí foi quando aconteceu o fato e aconteceu o delito. Onde era que se encontrava essa menina nesse momento? Nos braços dela. Ela viu a mãe ser assassinada. Porque a criança não podia ficar só. Meu Deus. Then they sliced the meat and stored it in the fridge. On the following day, they seasoned the meat with salt and cumin, grilled the meat, and ate it. They even fed the daughter of the victim with her mother's flesh. Part of the remains were buried in the backyard in form of a cross and some were thrown into the trash. Other remains of the victim were also found hidden in different locations. The victim's jawbone was dug up from the garden, and the fingers were found embedded in the wall. This crime was committed while the trio was living in the house of Olinda. Afterward, they moved to the city of Conde, Paraíba. They took the daughter of the victim with them, and they raised her as their own. Then later they moved again, this time to the city of Garanhuns, and here was where they resumed the killings. Second and third victims Jayne Lee and Alexandra 2012. In February 2012, the sectarians of the cartel abducted and killed their second victim. Her name was Jayne Lee Helena da Silva, and she was 31-year-old at the time of her death. Jayne Lee went missing in February 2012 and her family filed a report for a missing person. Not long after, on March 15, the cartel killed their third victim. Her name was Alexandra da Silva Falcao, who was 20 years of age. The group lured the third victim to their house under the pretense of offering her a job as a babysitter. Again, while the women talked, Jorge murdered her by stabbing her through the back of her neck. The sectarians then used the meat of both women, mostly the meat from the buttocks and thighs, to cook snacks such as meat pastries. They consumed the snacks themselves, fed the little girl with them, and also took the snacks to the street and sold them to the neighbors, local coffee shops, schools, and even the hospital. Later, while Isabel was being interrogated, the police chief in charge of the investigation discovered he too had eaten the murdered women's flesh. De Geisa foi tirado 10 quilos de carne e foi colocado na geladeira, né? Vocês comeram da carne dela por quantos dias? Uns 2. Só? Não, uns 2 não, uns 3 dias. Não. Só 10 também? quilos de carne 10 não dá pra quilos. 3 dias não, só. 3 pessoas só dentro de casa. 10 quilos de carne é pra dar umas 2 semanas. Ou Não mais. chegou a dar olha. 2 semanas não, porque pretinha, ela é magrinha aquele dia que come, viu? Tava se deliciando, né, com a carne? Assim, E comia ela- muito, então. Ela faz dieta, mas nesse negócio de carne, quando ela come carne, é carne mesmo. Ela bota valendo. Só carne. É. Agora já eu não gosto mais de arroz, essas coisas, não como muita carne. Agora quando essa carne só durou menos por causa da própria pretinha. E da menina que também é pequenininha que gostava. Gosta muito de carne. Não sabe, né? Ela não sabe. Ela pensava que era carne comum. Não sei. E eu como normal, né? Cheguei a comer normal. Deve ter dado essa faixa mesmo de uns Mas você, apertando 5 dias, apertando. uns 5 dias, né? Mas você também comeu muito da carne de Geisa, né? Não comi muito não, porque eu não sou muito de comer carne não. Quem comeu mais foi A Pretinha e a menininha. E a menina e ele também não comeu muito não. Ele não comeu não. A pequena, a criança, sabia que era carne de gente? Não. Sabia, Eu sabia não? não. Ela só sabe o que aconteceu quando ela contou pra essa menina que eu não tava E lá. quem foi que contou a ela?
Contou o quê? Que ele levou a mulher pra lá, que a mulher morreu, que ele cortou a mulher. Quem foi que cortou? Eu creio que ela deve, eu creio que ela deve ter visto tudo isso. Você acha que ela Ela viu? viu, né? Ela viu os procedimentos. Deve ter visto os procedimentos e Ela Ter não ficado sabia. assustada. ela deve ter ficado assustada. De repente eu notei que ela estava nervosa. Me diz uma coisa. Vocês comeram carne da Geisa e da Alessandra. Comeram da carne, vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí, pedaço normal dela, o fígado e a parte do corpo. Da carne normal. Comer do fígado e da carne normal. Comer do coração também. Nenhuma das duas vezes teve coração. Tem certeza que não comeram o coração? Não, eu tenho certeza. Absoluta, que eu não comi coração. Vocês perceberam que aquele fígado era fígado de. Era fígado humano. Eu desconfiei do fígado humano. Desconfiou, mas comeu mesmo assim, né? Comi mesmo assim. Vocês deram também pra criança. Ela comeu também, fez parte. Não ficou com remorso, não. Eu sempre fiquei com remorso. Mas mesmo assim comeu, mas mesmo assim sempre ficava desconfiado. Eu sempre fiquei com remorso. Você chegou a fazer. Você utilizou dessa carne para fazer as empadinhas, não fez? Nessa época eu tava vendendo amendoim. Nessa época eu tava fazendo amendoim. Mas você também vendia empada. Vendi empada, mas não com essa carne. Eu cheguei a usar para fazer amendoim, para vender amendoim. Ou fazer amendoim da carne. Tanto é que lá em casa tem um saquinho plástico. Da carne das meninas você fez amendoim? Não, eu fiz amendoim, eu comprava. Tanto é que lá em casa tem um saquinho plástico, que queimaram a casa, né? Não dá pra ver o saquinho plástico atrás, cheio de saquinho pequeno plástico. Mas Jorge falou que você usava da carne para fazer empada. Aproveitou também para fazer empada. Mas isso aí foi empada pra casa. Para vocês mesmo? Era. E como é que vocês iam diferenciar a empada de vocês com a empada de vender? Não, porque eu não fazia empada, eu gosto de amendoim. Eu cheguei a usar. Mas você também vendeu empada, que eu já vi você vendendo aqui empada, eu já vi. Eu sei vender até você, eu acho. Você vendia lanche e um dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Mas eu vendo amendoim. Sim, você vende amendoim, você vende cocada. Você vende empada. Você vende empada. E pegou a carne da menina e fez o recheio e botou pro povo comer. Agora por que não assume? Só assume nos gritos. Me diz uma coisa. Primeira pessoa, assim. A empada que a senhora vendeu era da carne de quem? Foi feita com carne de quem? Foi feito na segunda. Carne de Alessandra. A senhora vendia as empadas com carne humana em que locais dessa cidade? Ah, foi em alguns hospitais só. Foi só 10 só. O resto era amendoim. E era pouquinho que eu botava, mais com molho. Só as pontinhas. São as pontinhas de carne, né? People that ate the snacks were inquired about the taste of the meat. Some of the people affirmed the taste was indistinguishable from regular meat, but others said it was too salty and doughy. The purification ritual. After their arrest, journalists inquired the trio why they only had targeted women. They replied they targeted women to prevent them from giving birth to more thieves and lowlifes like themselves. The killings were described by the sectarians as missions. By killing these ill-educated and lower-class people, the trio believed to purify the world of their negative energy, and at the same time they were preventing the world from overpopulating. Since the sectarians deemed the victims as impure, the meat of the victims' bodies had to go through a purification process before it was ready to be eaten. The trio also explained the reason they ate their victims' flesh. They said that the act of consuming the flesh of the victims was a form for them to purify themselves from the sin of having committed the murder in the first place. The purification process consisted of soaking the meat in water for 4 days. Then they said the meat would last for 3 or 4 days. They would have it for lunch and dinner until it was all gone. Quote, "Human meat, for me, is no different to beef. It has the same taste and the same succulent consistency. It isn't any more delicious than beef, but neither is it less delicious." Unquote. Modus operandi.
Isabel was the one responsible for luring the victims to the house. She would often talk to the victims and offer them a job in the house, either as a domestic worker or as a nanny. Once inside the house, while Isabel was distracting the victims, Jorge would come from behind and kill them. Then the three of them would dismember, skin, and slice the flesh of the victims. The remains of the victims that were not kept to be consumed were disposed of by Jorge and Bruna. Some of the remains were buried in the backyard while the rest was disposed of in the dumpster. After the purification process, that consisted in soak the meat in water for 4 days, Isabel would bake the flesh into the pastries. They would eat some of it, and the rest was for Isabel to sell it in the streets. Investigation and apprehension. After the death of the second victim, Jayne da Silva, her family reported her missing to the police. The police began an investigation, but since they had no leads, the case went cold and abandoned. However, in the middle of March, the family of Jayne received a bill from the victim's credit card indicating someone had used it to purchase several items in a store. The investigators were then dispatched to the stores where the credit card was used and looked through the security cameras footage. In the footage, the police were able to identify the 3 members of the sect: Jorge, Bruna, and Isabel. On April 9, 2012, the authorities issued a warrant for the trio. At this time, investigators believed that Jayne da Silva and Alexandra Falcao were still alive and being kept captive against their will. However, when they arrived at the house, Jessica's daughter, that now was 5 years of age, was the one who told the officers that her father had killed the 2 women. The girl was able to describe the murder in detail. She said that her father, who at that time she thought was Jorge, had sent a woman to hell. The girl also told the police she saw her father cutting her head off and burying her in the backyard. No longer after that, Bruna confessed to the crime and took the police to the place where they had buried the corpses. During the exhumation of the bodies, the forensic team found out the corpses had been dismembered, and that Jayne da Silva's face had been severely disfigured. Bruna then also confessed they had used the meat of the victims to produce the meat pastries, which they ate and sold to the neighbors in the street. On the next day, locals became enraged by the news of what had happened in the house. The neighbors then vandalized the house and set it on fire. According to the police, these actions did not interfere in the investigation, but it was terribly ill thought. These actions could have destroyed important evidence to use against the accused during the trial. DNA tests done on the exhumed corpse of Jessica helped to confirm that she was indeed the mother of the child who was living with them in the house. The girl was taken into foster care and her identity was kept in secret for her well-being. The first victim's remains were found in the house of Olinda, while the other 2 victims' remains were found in the house of Garanhuns. Apart from the remains buried in the backyard, the police also found bones of the victims embedded in the walls. Evidence collected during the search revealed that the murders had been carefully planned ahead and executed with the intention of not getting caught. Eu não me lembro de muitos detalhes, não. Eu só me lembro através das coisas que falam para mim. Que simplesmente eu fazia certas coisas para purificação e proteger as pessoas e entregar as pessoas a Deus. Quer dizer que você entregava as pessoas a Deus esquartejando elas? Eu não sei se como é, porque apenas vem flash na minha cabeça. Que tipo de flash? Imagens, mil e umas imagens que vem na minha cabeça e não para de vir. Como era a escolha das vítimas? Não é uma escolha, é através dos dias ruins, os dias que tem os números bons ou ruins, dependendo das pessoas que tem os seus números também malditos, que todo mundo sabe qual é o número maldito, né? Que é aquele número que eu vou dizer aqui, entendeu? Que é o 666. Então, quando a gente fazia as contas, olhava direitinho, batia certamente com as documentações dos números, tudo. Quer dizer que a escolha das vítimas era de acordo com a documentação delas? O 666 quando batia, ou 66, ou qualquer coisa relacionada a isso. Esse 66 ou 666 na identidade era? Ou misturando todos os documentos, aí acontecia isso. Como você atraía as vítimas até a sua casa lá? Eu não atraía. Normalmente, nessas últimas 2 missões, quem me ajudou foi as 2 pessoas que são crianças ainda, um negro e um branco,
que desde cedo que eles estão na minha vida. E eles é que passam todas essas informações para mim. São demônios, né? Eles não são demônios. É um querubim e um arcanjo. Eles foi que me ensinaram, botaram tudo, todos os meus. Tem até um livro que fala sobre tudo isso, que foi entendeu, que eu consegui, depois de tanto tempo, relatar. Você matou quantas pessoas? Só teve, na realidade, 3 missões só. 3 pessoas você assassinou. 3 missões. Eu digo que foi missão porque nenhuma folha cai sem a permissão do grande Deus e todas as pessoas estão purificadas. Só foi em Rio Doce e as 2 missões foram aqui. Uma missão em Rio Doce e as 2 aqui. Fora isso não teve mais ninguém, mais nada. Em Rio Doce também uma mulher? Fez parte da missão também. E ela entregou-se, entendeu? Ela foi com Deus, todos estão com Deus e purificados. Por que você só matava mulheres? Porque a mulher foi o segundo ser mais perfeito que Deus fez. Depois do homem, Deus fez a mulher, que foi a Eva. E essa Eva tornou-se uma mulher incrível. E quem precisa ser purificado, porque a mulher na realidade não tem nenhum instinto malicioso. A mulher não tem instinto maligno. O instinto da mulher é através do próprio homem que passa o fruto maligno para ela. Então é isso que eu falo. Você está arrependido? Pensando, hoje, analisando, chegando nessa situação, eu vejo que a minha mão não pode ser a mão de Deus. Eu fiz muita oração. Eu descobri agora que a minha mão, ela vai ter que ficar inércia, porque só Deus que pode fazer certas coisas. Vem muitas coisas, imagens na minha cabeça, muitas imagens. Então você está dizendo a mim que se arrependeu de ter matado, porque só Deus tinha o direito de matá-las. Eu concordo com isso. Porque a gente não pode ser feito anjo vingador, porque os anjos vingadores são mal entendidos. E termina surgindo coisas que desagradam a Deus em alguma coisa que a gente faz. Você veio de onde, Jorge? Eu sou de Recife. Qual é a sua religião? Eu não tenho uma religião. Você comia carne das suas vítimas? Nessa missão, nós fazemos isso para purificar. Só para purificar. Você comeu, você esquartejou e comeu as suas vítimas. A carne delas, carne viva. Não estava viva. A gente tinha que colocar na água para purificá-la também. E aí acontecia a completa missão. O que você fazia para evitar os gritos delas? Não, nunca houve. Eu nunca fiz nada para evitar os gritos. O que você dizia a elas quando elas chegavam na sua casa? Quem falava com ela não era ela. Quem falava era a minha companheira. Ela dizia o quê? Ela começava a ver mostrar filmes bons, um evangelho, para naquele momento a pessoa ir melhorando. Então vocês enganavam, vocês ludibriavam as vítimas com filmes até que elas ganhassem a confiança. Não. Está botando coisa na minha boca, palavras na minha boca. Eu não a torturava nem enganava, não. Eu nunca fiz isso. Em que momento você encontrava as suas vítimas? Como? Momento. Você disse que sua companheira é que falava com elas. E quando você aparecia para elas? Depois que conversava, aí a gente via que a hora estava certa pelas quantidades de palavras boas que ela falou e pelas quantidades de palavras ruins que ela falou. Que tipo de arma você utilizava? Como era? Uma faca grande, pequena? Como era? Nesse exato momento, eu estou dizendo que estou dando esse relato através das coisas que a minha companheira falou. Mas, sinceramente, se eu falar que tipo de instrumento foi, o que foi, eu não me lembro. Eu não me lembro. Você está me dizendo que esquartejava as suas vítimas, comia a carne delas para se purificar e elas não gritavam? Elas não pediam pelo amor de Deus, por exemplo, para não fazer isso? Ela, antes, chorava, falava alguma coisa e eu dizia, seus pecados estão perdoados. Você é Deus? Eu não sou Deus.
Não sou Deus, nem nunca vou ser Deus. Deus é único. Você quer me dizer então que elas morreram tranquilas? Perdoadas. Perdoadas. Elas morreram perdoadas, foram todas perdoadas. E Quando, diga. quando você era criança, você sempre sonhou em matar? Eu sempre tive o conhecimento com esses dois meninos, que ele tinha as próprias leis, mas muitas vezes eles pediam alguma coisa a mim e eu não fazia. Alguma coisa tipo assassinar alguém? Não, não é assassinar alguém. Eles são muito pela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, mas eu não concordo com isso. Eu concordo com a purificação das almas. Você é louco? Não. Você não tem nenhum tipo de doença mental? Quem criou essa situação, que desde de novo que a turma falava que eu sou doido. Mas eu nunca me achei doido. Tomava diazepam, tomava aquele, antigamente era piquetio, aqueles negócios todos, e eu não me saía. Aí eu fui deixando remédio. Aí só na adolescência foi que praticamente os psiquiatras me obrigaram a... Você filmava os momentos de tortura? Não tinha tortura. Eu não torturava. Como não? Você esquartejava, como é que não tinha tortura? Não, mas eu não esquartejava não. Você esquartejava. Qual era o papel da sua companheira, por exemplo? A minha companheira estava lá, ao lado. Quem cortava a pele, quem arrancava os órgãos, quem era? Mas nunca foi feito com a vítima viva, nunca foi feito. Tudo bem, você matava e depois cortava, esquartejava. O que você gostava de filmar? Você comprou um DVD, um gravador de DVD, você comprou uma filmadora? Eu nunca filmei nada disso. Nunca. O que representa Bruna na sua vida? Bruna é a minha companheira que está aqui ao lado. Jéssica, quem é? É a que você matou em Rio Doce. Jéssica fez parte da missão. Aí Bruna começou a ver que poderia assumir a ela e que o espírito dela ficasse junto com ambos juntos. E foi isso que aconteceu. O quarto do mal é o primeiro quarto da sua casa, né? Por que quarto do mal? Porque o quarto lá é onde a gente despojava todo o mal e colocava fora e ficava as energias. Você colocou o sangue das suas vítimas para jorrar pelo ralo, foi isso? Não foi assim. É para fazer a limpeza. Que o sangue não é para ser usado. Você bebia o sangue delas? Não é para ser usado o sangue. Deus condena permanentemente que não deve ser usado o sangue. Por que você está tremendo aí? Acho que é um remédio. Você já matou alguém antes disso, antes dessas 3 pessoas? Você passou 16 anos preso, foi isso? Não. O seu livro, por que você escreveu um livro e registrou em cartório? Porque são coisas reais. Eu fiquei 16 anos recebendo o processo. Você queria que as pessoas soubessem que você foi o autor de todo esse massacre, de toda essa tragédia. Você foi várias vezes ao cartório registrar aquilo que você escrevia? Não, eu fiz aquilo normal, como conto de um livro normal. Então o livro não tem relação com as mortes que você praticou? Só com a primeira, que foi Jéssica. A criança que morava com você, quem é aquela criança? Que a criança é minha filha. Filha minha de Jéssica. O que você acha que vai acontecer? Você fazia tudo isso e sua filha assistia? Ela participava? A criança participava disso, desse ritual? Muitas vezes. Eu estava fazendo, muitas vezes ela saía, eu mandava ela, disse, minha filha, vá, entre no quarto. E ela ia. Quem é a mãe da sua filha? Jéssica. Jéssica que você assassinou. Eu não assassinei Jéssica, foi uma missão. Você matou a mãe da sua filha. Não foi isso. Foi uma missão, então. Foi uma missão, não matei ninguém. Como você conheceu Isabel? Faz muito tempo. Há uns 30 anos atrás. Olha para a câmera, olha para a câmera e diz que você é inocente. É inocente? Você acha que é inocente? Existe algum inocente numa guerra? Você estava numa guerra, então.
É isso que eu digo. Existe alguém inocente numa guerra? Que tipo de guerra? Guerra espiritual, é? Exato. Que é pior do que a material. Você acha que vai para onde quando você morrer? Pro inferno ou pro céu? Deus vai me dar a resposta. Nós temos que nos aperfeiçoar, temos que nos aperfeiçoar a cada momento. Você se considera um homem frio, calculista? Não. Não era nem pra estar aqui, que eu tenho problema de claustrofobia. Eu tenho problema de claustrofobia, não posso ficar presa. Eu já avisei, mas ninguém quer me escutar. A senhora matou? Não, nesse dia eu estava fora, fui dormir na casa da minha irmã. O que é que a senhora dizia às vítimas que chegavam lá? A Geise e a Alexandra? Não dizia nada, porque não foi eu que entrei em contato com elas, não. Quem entrou em contato com elas foi a menina daí. Era ela que entrava em contato. Eu só ficava olhando de longe, elas iam em casa, depois que elas entravam, eu seguia para casa da minha irmã e eu dormi lá. Eu não participei de morte. Quando eu chegava no outro dia, estava tudo feito já. Eu não participei de nada. Então o Jorge está mentindo para mim. Mentindo por quê? Ele disse que a senhora participava. Participar de quê? Da morte de Geisa, de Alexandre. A senhora conversava com elas, segundo ele, né? Eu... A senhora que atraía as moças até lá. Falasse isso, foi Jorge? Conversa com a senhora aqui agora. Não foi bem assim, não. A conexão que fazia era pretinha. Pretinha que eu digo essa daí. E todas as duas vezes, eu fui para casa da minha irmã, que ele pediu para ir para casa da minha irmã dormir lá. E Jorge tem problemas mentais, ele não sei se ele tá sabendo o que tá falando, não. Mas eu não participei da morte, não, das duas, não. Sexual abuse allegations. After her arrest, a diary written by Bruna was found among her belongings. In the diary, Bruna wrote that she saw Jorge touching the child in an unacceptable way. Medical reports also confirmed that the child was sexually abused. Jorge denied having ever touched the girl, while Isabel said that probably the child had already been molested before she was abducted by them. Essa criança chegou a ser abusada. Ela foi abusada por quê? Ela nunca foi abusada por ninguém. Não. E lá consta que ela estava sofrendo um abuso. A senhora descobriu de quem? Não. A senhora levou ela na médica. Quem Ela... levou na médica? A senhora ou Bruna? Eu, Bruna e ele. E o que foi que a médica disse? Disse que tinha uma pequena ruptura. Quem fez essa pequena ruptura? Não foi a gente. Não? Não, porque quando ela foi lá para casa, ela já havia sido passada por mão de muita gente. Trial and sentencing. Prior to the trial, Jorge started claiming he couldn't remember anything. He said that during the murders, he suffered some sort of blackout and the voices in his head took over. His attorney said that Jorge had just committed the crimes because he was mentally ill and followed the instructions of the voices. Isabel's attorney said that she committed the crimes because she was a submissive woman that followed Jorge's instructions. He said that Isabel did not want to commit the crimes, but she was too submissive to say no to him. And Bruna's attorney said that she did not want to commit the crimes, but she was forced to do it because she feared for her life. A senhora era apaixonada por Jorge? Era. Ainda é? Amava muito ele. Ele foi meu primeiro namorado. A senhora conheceu ele, a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 16, ele tinha 41. E a senhora conheceu ele aonde? Em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu era aluna dele, de karatê. Comecei a namorar com ele escondido. Aí foi quando meu pai descobriu, meu pai de militar, ele ficou bastante bravo, por eu estar com um homem bem mais velho do que eu, e ele se alegrou que aquele homem ia estragar a minha vida. Era tipo cartel, que ele botou na cabeça que era. Botou na cabeça só dele ou da senhora também? Botou na cabeça da gente. Certo. Os objetivos eram muitos, tipo purificação e outras coisas como cuidar das pessoas,
procurar aquelas pessoas mais que tinham problemas, que não trabalhava, que não fazia nada de objetivo. Então, quando a senhora foi selecionar Jéssica, a senhora já sabia para que finalidade? Quando eu fui, eu pensei imediatamente na menina, em levar a menina, bater umas fotos e pegar a menina. Somente? Foi botando na grelha e pronto. Foi assando e comendo. Aí comia assim como? Assim, junto com verdura, com feijão, arroz. Como era? Foi com arroz. Com arroz. E foi dado essa carne para a criança Vitória Tainá comer? Foi. Por quê, dona Isabel? Porque ela estava lá com a gente e fazia parte estava fazendo parte da família já. Aí a gente deu. The prosecutor and the media noticed the reactions of the three accused during the trial. Jorge was inexpressive all the time. Isabel wept and fidgeted constantly while Bruna smiled and even laughed on a few occasions. Dona Dora, você é estrela do momento. Canibal feliz. The headlines of the newspapers at the time with the picture of the three accused said, "Inexpressive, weep and laughter." During the trial, the prosecutor suggested the possibility that Bruna was supposed to be the couple's first victim, but in the end, they changed their minds and decided to take her in. The trio was put on trial on two separate occasions. The first time regarding the murder of their first victim, Jessica da Silva, and one second time for the two other victims. On November 14, 2014, the trio of sectarians were convicted for the death of Jessica da Silva. Jorge was sentenced to 21 years in jail plus 6 months in solitary confinement. And Isabel and Bruna were sentenced to 19 years plus a year of solitary confinement. On December 15, 2018, the sectarians of the cartel were put on trial one second time, this time for the deaths of José Lee da Silva and Alexandra da Silva Falcao. The trio were found guilty once again. Jorge was sentenced to 71 years for these two murders. Bruna was sentenced to 71 and Isabel to 68. They were deemed guilty of double murder, concealment with the vilification of a corpse, and robbery. In 2019, the court decided to upgrade the first sentence. Jorge's sentence was upgraded to 27, and the sentence of Bruna and Isabel was upgraded to 24 years. In total, Jorge was sentenced to 98 years, Isabel 92, and Bruna received a sentence of 95 years behind bars. Probably because of her behavior during the trial, Bruna got a sentence slightly higher than Isabel. Aftermath. Jorge Montenegro was diagnosed with schizophrenia and transferred to a psychiatric facility where he remains until today. Now at the age of 60, he stopped eating meat and claims to be an ovo-lacto-vegetarian. While at the mental clinic, Jorge wrote 3 more books. In these books, Jorge claims to have narrated all his hallucinations since his childhood up to the day of his arrest. The child abducted by the sectarians was taken into foster care and her identity was kept secret for her well-being. The self-diagnosed paranoid schizophrenic. Jorge described himself as a paranoid schizophrenic, yet several clinical psychologists raise serious doubts regarding this self-diagnosis. According to the experts, a paranoid schizophrenic individual never describes himself as such, is incapable of maintaining any relationship because of his condition, and is incapable of distinguishing hallucinations from reality. Although it has been reported that paranoid schizophrenics can often execute brutal violent crimes, they act on the spur of the moment, and they are incapable of planning and executing convoluted or focused plans. These basic behavior patterns of the typical paranoid schizophrenic were not reflected in Jorge's behavior. He was instead described by the clinical psychologists as presenting a predatorial behavior. Jorge was more likely a serial killer who happened to have 2 partners who helped him commit the murders and use his mental illness as an excuse for having committed the crimes.